Mas não se Vamos preocupe, só gravar um campeonato. Muito bom. Ei, galera, mas fica muito pai gravar com as câmeras desligadas, tá? Só queria deixar isso bem claro para vocês. Mas eu vou parar de me humilhar, tá? Vocês não querem abrir, então vamos deixar quieto. Pessoal, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade, tá? Fiquei muito honrado com o convite. Para falar de uma coisa que eu gosto muito. Então, a ideia aqui não é fazer um estudo como vocês gostam de fazer nos GDCs. É realmente um bate-papo, tá? E aí, a escolha do tema foi muito tratado nisso, porque eu gosto muito dessa série. Eu gosto muito da Netflix, vocês vão entender por quê. Mas eu queria me apresentar antes e falar também um pouquinho rapidinho que, galera, vocês são muito privilegiados, porque vocês têm um grupo muito massa, líderes muito bíblicos e muito legais. Então, quando eu era adolescente, eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo. Então, aproveitem muito deles. Eu acho que meu sonho seria, na minha adolescência, ter líderes como esse, que trouxeram um tema tão atual. E uma coisa que eu gosto de fazer, que é assistir para tratar e levar o lado bíblico também dessa coisa. Então, aproveitem muito seus líderes, tá? São pessoas muito massas. E aí, galera, eu vou falar um pouco de mim, tá? Meu nome é Bruno, eu tenho 25 anos, sou casado, tenho um filho. No momento, eu estou lendo esse livro aqui do Jonas Madureira, que é o Inteligência Humilhada. Eu vou falar um pouco de literatura também, porque eu ainda não sou a pessoa que para tudo tem um livro, mas o meu sonho é ser. Então, daqui a uns 10, 15 anos, eu quero ser o idoso que vai a pessoa pedir conselho, eu tenho um livro para indicar para aquela pessoa ler para ela melhorar. Então, indico também para vocês literaturas muito boas. Façam isso para suas vidas, tá? E eu queria conhecer vocês também, mas se a gente fosse apresentar, vai demorar muito, então eu vou aleatoriamente escolher alguém aqui que eu estou escolhendo. Vou duas pessoas para falar o nome e qual o seu entretenimento preferido, tá? O meu entretenimento preferido, eu vou dar uma dica para vocês, é futebol e YouTube. Eu adoro ficar no YouTube. E aí eu tenho vibes, tá? Então, hoje eu tô numa vibe de assistir canais de aviação. Então, esse está sendo o meu entretenimento preferido no momento. E eu queria que a Vitória falasse o nome dela é Vitória, né? Falasse a idade dela e o entretenimento preferido dela. Vai lá. Cadê a Vitória? Isso, Vitória. Tua idade e teu entretenimento preferido. Oi, boa tarde. Eu tenho 18 anos e eu gosto muito de ler, assistir série também e alguns filmes. Muito bom. Deixa eu escolher aqui outra pessoa aqui, altamente aleatório. Laís, fala o teu, por favor. Oi, eu gosto de assistir série. Eu tenho 15 anos. É isso. Massa, eu falei vou só mais um, tá? Ei, Lucas, fala o teu aí, macho. Eu 19 anos e gosto de assistir filme. Beleza. E futebol. Futebol também. Boa. Tá esperando alguém falar futebol para não ficar sozinho aqui. E aí, galera, eu estou obrigatoriamente aqui para falar sobre a série Lúcifer, mas queria falar até para vocês como eu vim preparado, tá? Eu estou propositalmente com a blusa da banda Rolling Stones, que é muito famosa por ter uma música chamada Sympathy of the Devil, que traduz que é de simpatia com o diabo. Então, para vocês terem noção aí das coisas que eu escuto e de como a gente vai tratar esse assunto de entretenimento hoje, tá bom, gente? E aí, o primeiro ponto que eu vou falar da série é rapidão, falar para vocês do elenco. Então, a gente tem o Tom Ellis, que é o Lucifer, personagem principal. Tem a Laurie German, que é a Chloe Decker, que é também a protagonista da série, que ela é a policial. E tem alguns anjos lá, como D.B. Whiteside, Carmen Nadiel, a Raquel Harris, que é a Linda, que é a psiquiatra do Lucifer. Então vocês podem ver que até o Lucifer faz terapia. Então o negócio é meio perturbado quando vem pro lado de cá. E aí, galera, a série basicamente é o seguinte. É um personagem de quadrinhos, tá? Então, estreou em 2016 na Netflix. Ela tem uma série de muito humor, um humor muito sarcástico, inclusive. E a ideia dela é mostrar o lado bonzinho do Senhor das Trevas, quando ele descobre os prazeres terrenos.
Então, por aí a gente já começa a descobrir algumas coisas. Então, a série, ela vai dizer que o diabo não é totalmente ruim, que a gente já vai tratar um pouco disso também daqui a pouco para isso. Ela fala também que o diabo está descobrindo os prazeres terrenos. Então, ele vai para Las Vegas, que é a terra do pecado dos Estados Unidos. Então, é cheio de cassinos, cheio de prostíbulos e bares incríveis. Então, ele vai para uma cidade escolhida a dedo para fugir do inferno, que é onde Deus colocou ele. E aí ele vai sentir lá tudo que um ser humano pode sentir da forma mais brutal. Ó, a Vanessa acabou de chegar aqui, gente. Foi eu que convidei ela, tá? Então a galera das mensageiras aí não se assustem, foi eu que convidei a Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Nem chegou, tá vendo? Nem chegou, sabe nem quem tá falando Oi, aqui. gente. Sei sim, tá Olha aí. escutando. Me prestigiar. Boa tarde. Bom, Boa gente. tarde. E aí, só pra trazer também, né? Em 2019 a série foi cancelada. Então, por alguns dias aí, a série não ia mais existir depois da 4ª temporada. Mas aí a Netflix foi e comprou todos os direitos. E para mim, depois disso, a série ficou muito melhor. Inclusive, eu vou falar para vocês que eu sou fã da Netflix e eu tenho um livro do CEO da Netflix. Então, eu sou muito fã da Netflix hoje e eu falei para vocês que eu quero ser a pessoa que tem que ter um livro, tá? Então, sou muito fã da Netflix e eu acho que a série melhorou porque foi para eles comprarem os direitos. Então, a série se tornou muito mais emocionante, com muito mais casos policiais e muito mais ligações religiosas, que aí vem um outro ponto da série. A série é muito focada na religião cristã. Então, vocês vão ver lá muita coisa, como muitos anjos, muitos demônios, e aí vocês vão perceber uma coisa que é muito interessante, mas que também é muito mentirosa. Eles começam a falar que é como se o inferno fosse legal para os demônios. Então, se vocês começarem a pensar assim, parece que o céu só tem um monte de anjinho bom e estão fazendo uma coisa boa e se sentindo felizes lá, mas parece que os demônios estão felizes no inferno e aí eles começam a vir para a Terra para que o Senhor deles volte para o inferno para governar eles. Só que aí, gente, a gente também tem outro problema, tá? O inferno não é um local bom para os demônios. Eles estão lá também debaixo de condenação, assim como as pessoas que são condenadas. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é não achem que o inferno é um lugar onde os demônios estão rindo e brincando e muito felizes por estarem lá e só como é que eu poderia dizer? Esqueci agora a palavra, gente. Só enlouquecendo as pessoas que foram para lá, né? Perturbando as pessoas que foram condenadas ao inferno. Então, o primeiro ponto da série é achar que o diabo é bom e que o inferno é bom para os demônios. Então esqueçam isso. O diabo ele não é bom, tá? O diabo ele não tem nada de bom. E aí eu trouxe uma passagem para vocês que ela vai dizer o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Está lá em Tiago 4:7. Gente, imaginem que se você é muito ligado a Deus, alguém vai fugir de vocês porque não aguenta estar perto do Criador. Então, você já pode imaginar que você não é uma pessoa boa, né? É uma coisa totalmente antônima. Você tá ligado a uma pessoa que você gosta muito e outra pessoa. Nossa, eu acho que, vamos dizer aqui que o Wellington é meu amigo e a Brenda não gosta do Wellington, né? E eu viro muito brother do Wellington e a Brenda fala, não quero mais estar com o Bruno porque ele tá muito próximo do Wellington. Então, você já pode pensar que a Brenda não gosta do Wellington. Deus é bom 100%, gente. Deus é bom o tempo todo. Se o diabo foge de você porque você está perto de Deus, então alguma coisa está errada, né? E aí que vem um ponto muito legal. Bruno, então eu não posso mais assistir a série por causa disso? Não, gente. E aí que é o tema, que é entreta-se, mas não se engane. A gente nunca pode, como cristão, fazer qualquer coisa da nossa vida com a mente neutra. A gente não pode ser neutro. Tudo a gente tem que ver por uma lupa. E qual é essa lupa? A Bíblia. Então, tudo que você vai ouvir, tudo que você vai assistir, tudo que você vai fazer, você tem que se perguntar se aquilo é certo conforme a Bíblia. Eu acho que tem uma coisa que a gente deveria sempre fazer, e às vezes eu erro muito nisso, é se alguma atitude que eu estou tomando, Jesus também tomaria. Se alguma coisa que eu vou falar, se Jesus também falaria aquilo. Então,
existem alguns pontos como, Bruno, e Jesus assistiria Lúcifer? Cara, talvez sim, talvez não, não tenho essa resposta. Mas ele falar assim para mim, Bruno, tu não pode assistir Lúcifer? Eu acho que ele não falaria isso. O que, é que ele vai falar? Bruno, pode assistir. Mas se em algum momento você vê que ali alguma coisa fere a sua fé, e aí esse ferir a sua fé, gente, não é só você se sentir magoado, não, tá? Se existe alguma coisa ali em Lúcifer que vai fazer você cair, literalmente você vai acreditar no que está dito na série, então você vai ter que deixar de assistir a série imediatamente. Assim como uma música, assim como um filme, assim como um ator, assim como um livro. Se você está vendo alguma coisa que você diz que está fazendo muito sentido, mas aquilo está totalmente contrário à Bíblia, gente, a gente tem que abandonar. E aí, esse conceito é muito legal, que a gente volta lá para o Éden, né? Deus falou que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do o fruto da árvore do conhecimento, né? E aí, o que é que Adão e Eva fizeram, né? Comeram desse fruto. Então, esse é o ponto. A gente sempre vai querer ser tendido ao mal, ser tendido ao engano. Então, os riscos de uma série como Lúcifer, que ela traz, principalmente agora numa fase da gente muito jovem, inclusive numa fase que a gente tem muitos amigos que não são da igreja, é a gente acabar se embaraçando com os textos, com as conversas, com a comédia e com o que é dito na série. Então, um ponto muito legal que eu queria trazer para vocês, do Se Entreta, mas não se engane, cara, você pode assistir a série inteira. Como eu já falei, eu sou muito fã da série. E tem algumas coisas lá que eu simplesmente escuto, acho engraçado e paro. Tipo assim, vamos para outra. O Wellington, ele já disse que viu lá algumas falas e ele não gostou e ele entendeu como blasfêmia e deixou. Então ele não assiste mais hoje Lúcifer por causa disso. Eu posso julgar o Wellington? Não. Ele fez uma coisa que ele achou correta. Se para ele ali seria muito ruim continuar assistindo, aquilo continuaria infligindo um conceito que ele tem da fé que Jesus entregou no seu coração, ele estaria errando em continuar assistindo. Para mim, eu não cheguei nesse ponto, tá? Tem algumas falas muito complicadas, mas eu entendo como comédia, eu entendo como arte, e para mim tá tudo bem. Isso não me faz cair na minha fé, isso não faz eu ter um conceito diferente do que eu tenho de Deus, do conceito que a Bíblia me dá. Mas há um risco, tá, pessoal? Há um risco muito grande. Por quê? A gente, em tempos normais, né? A gente ia para o culto na quarta, no domingo, ou só no domingo, ou só na quarta, e tinha semana que nem ia. Mas a semana toda você ia para a escola, a semana toda a gente assistia série, a semana toda a gente pegava no celular para ver Instagram, para ver WhatsApp. Então a gente tinha muito mais tempo se alimentando de coisas banais do que das coisas de Deus. Então, Lúcifer, ele tem um poder por ter um entretenimento muito forte de lhe prender por ser uma série, de aquilo de alguma forma se tornar a verdade absoluta. Então você pode começar a pensar, Lúcifer aqui não é tão ruim, né? E aí você começar a pensar que isso pode ser real, de verdade. Não é que você vai querer ir ao inferno para conhecer esse Lúcifer da série. Eu acho que aí seria isso seria demais, tá? Seria um conceito muito errado. Mas há uma possibilidade de você ter um conceito errado. E você começar a achar que o ruim de fazer coisas más não é tão ruim assim. Então, fazer alguma zoeira mais pesada com um amigo não é tão ruim assim. Mentir de vez em quando não é tão ruim assim. O Lúcifer, às vezes, ela é um pouco esperto, né? Então, você pode achar que ser esperto, às vezes, burlar algumas regras não é tão ruim assim, porque algumas vezes na série ele burla algumas regras, né? Da polícia lá nos Estados Unidos, e aí com isso ele consegue encontrar lá o criminoso e prende todo mundo e tá tudo certo, mesmo ele tendo burlado aquelas regras. Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de gatilho que a gente pode acabar tendo assistindo Lúcifer se a gente assistir sem uma lupa, se a gente assistir sem um filtro, se a gente ir realmente para algum momento de entretenimento neutro. Novamente, gente, isso é muito perigoso, tá? A gente nunca pode se alimentar de nada que venha trazer para o nosso coração qualquer conhecimento sem essa lupa da palavra de Deus.
esse livro que eu estou lendo agora, ele fala que a gente tem uma inteligência humilhada, tá? E o que é isso? A gente consegue ser muito inteligente aqui na Terra, mas a gente nunca vai saber 100% das coisas de Deus. Só que as coisas terrenas você conhece saber 100%. E às vezes as coisas fazem muito sentido. E de vez em quando você pode se deparar com alguma coisa da série que aconteça no mundo que a gente vive hoje. Por exemplo, lá na série existe. Vou dar um spoiler agora, tá, gente? Por favor, quem não assistiu, esqueçam depois do que eu falei. Na última temporada aparece um anjo chamado Miguel. E esse anjo é o irmão gêmeo do Lúcifer, tá? E aí você começa a tratar algumas coisas. Bom, na série não aparece Jesus, né? Na série não aparece Jesus com esse nome. Mas existem religiões hoje, de muito tempo, tá? Mas que são muito propagadas hoje, que Miguel é Jesus. Então, vocês podem se deparar em algum momento da vida de vocês com algum amigo falando que a passagem que fala do arcanjo Miguel tá falando de Jesus. E aí, cara, eu vi lá em Lúcifer. E essa pessoa tá falando, pois é, aquela é uma retratação verdadeira da Bíblia. E aí, se você não tiver com aquela lupinha que eu falei antes, se tiver tipo um pouquinho mais tendencioso a concordar com ele, e você já tiver visto na série que faz muito sentido, há um risco muito grande de queda. E é o que eu falei para vocês. Vocês podem se entreter muito com Lúcifer, com séries, com livros, com filmes, mas se você for neutro para ela, se aquilo ficar no seu coração e você não combater com a palavra de Deus, o risco daquilo se tornar uma verdade absoluta para você é muito sério e é muito grande. Então isso pode trazer problemas aí no futuro. Então, gente, para a gente finalizar esse bate-papo, para abrir para perguntas, que eu sei que talvez vocês tenham, eu não sei se eu fui muito claro em alguns momentos aqui, queria saber realmente de vocês se foi legal ou não. Eu queria trazer alguns pontos aqui da Bíblia, algumas passagens, que falam do diabo, tá? Que aí talvez vai ser um pouco diferente do queridíssimo Lucifer Morningstar tratado na série da Netflix. Vamos lá. A primeira aqui está lá em 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, vamos imaginar que o Lúcifer não é tão bonzinho assim, porque se Lúcifer fosse bonzinho como ele é na série, o Filho de Deus não iria se manifestar para destruir as obras dele, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto muito legal que a Bíblia traz para a gente é: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, a Bíblia já fala para vocês que o diabo, ele é o nosso inimigo. Então, Bruno, mas a Bíblia fala que a gente deve amar nossos inimigos. Gente, não se trata desse contexto, tá bom? O diabo é inimigo de Deus. O diabo é inimigo da nossa fé. O diabo, ele quer derrubar a gente para que a gente não crê mais em Deus. O diabo quer derrubar a gente para que a gente, de alguma forma, coloque em dúvida tudo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Então, tratando dessa forma, não é como se fosse uma inimizade. Eu tenho um grande amigo meu que eu briguei com ele e virou meu inimigo. Não é isso. O diabo, ele vem sendo o pecador desde o início. Ele vem fazendo o pecado desde o princípio, como a Bíblia mesmo diz. E ele já está condenado a uma condenação eterna por ter se rebelado contra Deus, tá, gente? Então, é um outro tipo de inimigo aí que está sendo tratado nesse momento. Um outro ponto muito importante, e aí outra passagem da... Gente, vocês estão vendo o Bernardo aqui? Apareceu aqui. Vocês estão vendo aí? Apareceu aqui uma participação especial no momento. E aí, trazendo finalmente, gente, também sobre aquela questão do inferno que eu trouxe, tá? Tá lá em Mateus 25:41, a seguinte passagem. Então, ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, gente, a condenação do diabo ao inferno e ao lago de fogo, como tem lá em Apocalipse, não é um local que o diabo reina e que os demônios são os príncipes e que só as pessoas condenadas estão em sofrimento. Não. A condenação do diabo
também é sofrimento, gente. Quem comanda o inferno é Deus, certo? Então, entendam o seguinte: o diabo ele também está em sofrimento, ele também está debaixo de condenação. Então, ele não reina em nada, tá certo? Então, essa ideia de que, se a gente for para o inferno, vai ter lá um demônio fazendo sofrimento, agindo em sofrimento para todo mundo. Não, o demônio também está em sofrimento. Eles também estão debaixo de condenação. E no último dia, no dia da condenação eterna e também do nosso julgamento para a salvação, o diabo será condenado eternamente para o fogo eterno, condenação eterna, que tanto vai estar o diabo, os seus anjos, demônios, também como as pessoas que serão condenadas naquele dia. Então, eu queria trazer isso para vocês. Espero que tenha sido legal. Que não se assustem com a série. Eu adoro assistir. Mas eu queria ouvir perguntas de vocês nesse momento. Bruno, então, tipo assim, né? Quando ele fala que ele veio pra cá e aí o Amenadiel que ficou lá, tipo, comandando o inferno, né? Em quem entrava. É mentira, né? Exatamente. O Emmanuel, na verdade, é como se ele fosse um anjo que faz os desígnios de Deus para a Terra, né? Então, tipo, quando o diabo, Lúcifer saiu do inferno para ir para Las Vegas, o Emmanuel foi enviado por Deus para mandar ele de volta. Então, o diabo ficou meio que sem dono na série. Então, foi por isso que Emmanuel veio, que a missão dele é que as coisas estejam no seu lugar e que o diabo volte para o inferno para governar lá, porque lá ficou sem dono. Mas é mentira. Não existe isso. Bruno, outra coisa também, uma das coisas assim, eu comecei a assistir no meio dessa semana agora, né, que passou, e assim, no começo da história, eles tentam mostrar, não sei se foi a ideia do autor da série, aí tu vai responder essa daí, eles tentam mostrar que Lúcifer foi, como é que eu posso dizer a palavra? Oh meu Deus, agora eu vou esquecer a palavra, mas ele foi tipo criado, né, por Deus, Deus criou ele e queria que ele tivesse ali no inferno, né, para governar o inferno. Ele foi injustiçado, pronto, essa é a palavra. Claro, no começo tenta mostrar que ele, né, nas ações dele, que ele foi injustiçado, ele queria, né, ser um anjo, tá lá, mas Deus queria que ele tivesse no inferno. Aí eu queria que tu me ajudasse nisso daí. Gente, basicamente na série, Lúcifer. Já eu respondo a tua pergunta, tá, Jorge? Responde já, essa é uma boa pergunta. O Elton até riu ali, porque sabe que eu vou falar coisas aqui. Pois é, Vitor, o Lúcifer na série, quando ele sai do inferno e tal, ele quer mostrar que é como se Deus fosse um. É Eloá, desculpa, Eloá, não sabia. É como se Deus fosse injustiçado, por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de escolha. É como se ele tivesse sido criado realmente para o inferno e tivesse ido para o inferno a vida toda e ele se rebelou contra Deus e disse: eu não quero estar aqui, eu quero ir para outro lugar, porque quem manda na minha vida sou eu. Então, ele é injustiçado porque ele simplesmente foi para o inferno sem ter culpa nenhuma. E a série quer mostrar que, tipo assim, Deus é ruim e o diabo é que é bom porque está fazendo o que ele quer e tudo bem. E aí, gente, esse conceito de o diabo ser legal e Deus ser o pai ruim que castiga as pessoas é um conceito que vem do satanismo, tá? E aí eu até falar para vocês. No satanismo, a ideia é que o diabo é um cara bom, legal, que te entrega 100% aos prazeres da vida, e Deus é um pai ruim, vingativo, altamente injusto e autoritário, e quer que você faça as coisas só por ele, por causa dele, porque ele quer o bambambam e o dono da situação. E você não tem direito de escolha de nada. Então, esse conceito de o diabo ser legal e bonzinho e de Deus ser ruim, ele não é um conceito novo. Mas a série tenta trazer isso de uma forma bonitinha e isso aí cativa também as pessoas na série. Mas é isso, a ideia é realmente essa, Vitor. Tanto que também naquela parte que ele foi pro deserto e aí as asas dele voltaram e, tipo, diz que Deus tirou o rosto dele de diabo, ele fica cortando as asas, querendo que ele mesmo que manda nele, né? Mostrando que queria ser
independente, que Deus não botava aquelas asas ali e ele podia tirar. Ele queria ter o rosto dele de volta e sem as asas. Mas Deus ficava toda a vida renascendo de volta às asas. E ele sem a face do diabo. Exato, muito legal, né? Simplesmente ele queria fazer alguma coisa à parte de Deus, sem ter a vontade de Deus, né? Sobre a pergunta da Eloá, a pergunta da Eloá é mentira, tá? Essa ideia do arcanjo Miguel ser Jesus Cristo não é uma doutrina baseada em contextos corretos da leitura da Bíblia, tá, Eloá? Então, existem religiões que pegam essa passagem do arcanjo Miguel na batalha que teve lá em Daniel, que Daniel orou, e aí a bênção, a resposta de Deus iria chegar e o diabo não queria deixar e mandou seus demônios lutar lá. E aí veio o arcanjo Miguel, fez a batalha e a resposta chegou. Então, essa ideia não existe, tá? Arcanjo Miguel não é Jesus. Mais perguntas, gente? Vanessa faz uma pergunta para mim, galera tá com vergonha. Bruno, outra coisa também, na série, tem muito a mistura de também da questão de polícia, né, investigativo. Tem uma parte de humor, né, mas também questão investigativa. Lá na série, ele se une, né, com a policial lá, detetive, para poder capturar as pessoas que cometem crimes, né? E a ideia que tenta trazer é que Lúcifer, né, o diabo, ele tem senso de justiça e ele a todo momento tenta trazer justiça àqueles que sofrem a injustiça. À luz das escrituras, né? Isso faz sentido? Que pergunta legal, né, cara? Obrigado, viu, Vitor, por me colocar nessa sinuca de bico. Gente, o senso de justiça dele, ele até tem, tá? Ele é consciente que ele está condenado por atitudes dele. Ele sabe que as pessoas também serão condenadas por atitudes delas. Mas ele não tem esse senso para o bem. A série quer dizer que ele fica incomodado quando as pessoas são injustiçadas. E aí ele tenta fazer de tudo com que ele se saia por cima, mas que a pessoa que foi injustiçada tenha a sua justiça, tá? Isso não acontece na realidade, tá, pessoal? A justiça, ela inclusive é um dos atributos de Deus. Deus é justo. Então, o diabo, ele nunca vai trabalhar, ou ele nunca vai agir conforme a justiça do jeito certo. Inclusive, Vintil, até pelo que eu disse antes, né? Nunca na série, em nenhum momento, o Lúcifer ele é justo pela justiça. Ele encontra ali alguns pontos que ele pode sair por cima, como herói da situação, e aí, por tabela, a pessoa que sofreu injustiça, quando o crime é solucionado, ela se sai bem. Então, tipo, se for um crime injusto, ela foi inocentada, ou se aconteceu alguma coisa com ela ruim e isso foi resolvido, mas sempre, em todos os momentos, ele sai por cima. Sempre o ego é mais importante do que a justiça. Então, esse senso aí de justiça que a série mostra do diabo, né? Sendo como uma justiça conforme Deus é justo, não é real. Agora que eu tenho respondido. Bruno, em relação, tipo, a detetive ser meio que o ponto fraco do Lúcifer, o que é que tu pode me explicar o que eles quiseram mostrar, mais ou menos, nesse contexto? Peraí, repete só o começo da tua pergunta, Alexa, por gentileza. Só o começo. É em relação da detetive ser meio que o ponto fraco do Lúcifer. Boa. Eu acho que o que eles tentaram trazer ali com a Chloe, né? A Chloe Decker, sendo o ponto fraco, eu acho que. Peraí, só um minutinho, gente. Só um minutinho, peraí. É exatamente o que o B tá falando. Gente, entendeu? é porque a Sandy quer responder essa, pessoal. Então, Alex, guarda só um minutinho, que a Sandy vai responder a tua pergunta.
Gente, vocês estão me ouvindo? Cadê eu? Eu não estou Perfeitamente. apresentável porque eu não me preparei, tá bom? Mas o que é que ela está fazendo lá? Era, inclusive, um ponto que eu pedi aqui, licença, Bruno, para falar com vocês sobre isso, né? Será que vocês estão falando sobre muita coisa negativa que a série traz e realmente ela é uma série negativa? Eu não gosto. Não terminei de assistir. Preferi me abster. Mas o que a Chloe está fazendo lá? O que uma detetive está fazendo lá? Lúcifer, ele veio para cá justamente para desfrutar desses prazeres terrenos e sair ali da sua condenação, né? Do seu ofício. E ele tem uma boate, eu não vi ninguém mencionando, não sei se vocês sabem, na qual ele desfruta e oferece todos os tipos de prazeres do mundo, né? Tanto é que o prazer sexual é uma coisa muito forte na série, né? Em quase todos os episódios existe esse apelo, né, ao prazer sexual. E o que é... Gente, só um instantinho que o meu filho tá aprontando. Continue a falar. É a Brenda e o Wellington no futuro dando estudo para nós. É por isso que eu tô rindo. Eles travaram para vocês também? Sim. 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 Jesus, o Bernardo derrubou o provedor de Roteador, internet. é o roteador, B. Tá travando. Tá travando o vídeo. Com esse de Eu acho melhor vocês saírem e entrarem de novo, a Sandy e o Bruno, porque realmente travou. E o pior é que eu acho que ela tá explicando. existem dos prazeres que existem aqui na Terra, aparentemente isso não é aquilo que o mundo sente. Vocês estão me ouvindo? Pronto, gente, desculpem, tá? Porque a minha participação não foi programada. Mas o que eu estava dizendo, né? Lúcifer, ele veio para a Terra em busca de desfrutar esses prazeres do qual ele não podia, né? Lá no inferno. Ele tem livre acesso a esses prazeres, né? Ele tem uma boate onde ele desfruta e ele promove esse tipo de prazeres, bebida, sexo. Tanto é que esse cunho sexual na série é muito forte. Em quase todos os episódios, pelo menos os que eu assisti, existe algum tipo de referência, né, ao prazer sexual. Mas mesmo assim, isso não é suficiente para ele, né? Então a gente percebe que ele veio em busca disso, mas não era isso que ele estava buscando,
né? Ele veio, ele obteve esses prazeres, ele tinha essa liberdade de desfrutá-los, mas mesmo assim não foi suficiente. E onde é que a detetive entra? Ela entra aí, né? Quando ela começa a participar da vida do Lúcifer e ele começa a ver ali ela agindo, ele larga tudo que ele está fazendo e ele corre para acompanhar ela, né? E ele faz muitos comentários sobre isso. Poxa, o que eu estou fazendo, né? Estou abandonando tudo e estou indo acompanhar ela. E aí ele se torna uma espécie de assistente. E ele encontra nisso um novo propósito, né? No desenrolar da série, a gente percebe que ainda assim não é o que ele procurava, né? Mas ela dá um propósito, essa emoção, esse mistério, né? Ela dá à série aquele ar de mistério a ser resolvido, de você ver quem é o criminoso, você descobrir como foi que aquele crime aconteceu, né? Então, ela tá lá para isso também, para mostrar ao Lúcifer, né, para que ele perceba que tudo aquilo que ele buscava ainda não era o que ele buscava e não foi suficiente, né? Então vem para a gente refletir. O que nós estamos buscando realmente é o que nos satisfaz? Nós estamos aqui nesse mundo sempre correndo atrás de coisas, né? A gente estuda e a gente se entretém e a gente tem os nossos amigos e cada coisa que a gente faz, a gente está indo atrás de algo. O que a gente tem buscado, né? Essas coisas que a gente tem feito, o tempo que nós temos usado, para que ele tem nos acrescentado? Qual é a nossa busca? Do que a gente precisa? O que a gente está fazendo aqui? Então, Lúcifer, ele veio do inferno, ele achava que ele tinha um propósito, mas aí no meio do caminho ele encontrou a detetive e se perdeu. Não fazia mais sentido estar na boate, não fazia mais sentido ter tantas mulheres, não fazia mais sentido beber tanto, né? E o que é que nós estamos buscando? A gente precisa identificar para nós irmos direto ao alvo, né? E às vezes, quando nós temos dificuldade, nós podemos pedir ajuda a Deus, né? E Ele, com certeza, vai nos mostrar qual é o nosso caminho, o nosso propósito, o nosso direcionamento, né? Então, não sejamos como Lúcifer. Vamos procurar qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo, para que nós não acabemos perdidos nos prazeres desse mundo. Acabo aqui a minha participação. Subiu a barra, né, gente? Vocês viram, né? Como a Sandy falou, subiu um pouquinho a barra. Mas é bem isso, tá, gente? Eu acho que a ideia da Chloe é mostrar o verdadeiro propósito da nossa vida e o propósito que Lúcifer queria, além de procurar os prazeres da Terra. Eu ia falar de uma forma mais simples, né? Mas a Sandy fez essa explanação incrível aí que eu acho que vocês gostaram também, que eu adorei. Pronto, repete aí. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não assisti a série, mas esse assunto, a gente, querendo ou não, já sobre a queda, né? Queda de Adão e a queda de Satanás, a gente já está meio que familiarizado aqui no grupo de comunhão. E aí surgiu uma pergunta da Camille sábado passado, que eu acho que deve ter a ver com essa questão da série. Por que Satanás, criação de Deus, estava com Deus, se rebelou contra Deus estando na presença de Deus? Assim? Foi a pergunta que a Camille fez. Tem alguma resposta, Bruno? Segura essa, Bruno. Galera, vocês estão bem pesados aí, né? Bruno Grafanato, segura. Não é não? Gente, a pergunta, eu acho que ela vai muito também nessa ideia de por que o mal existe, tá? Eu acho. Porque a pergunta dela vai acabar nisso aí. Por que o mal existe? Por que estava todo mundo lá no céu, todo mundo muito bonitinho, todo mundo só louvando a Deus e aquela coisa mais maravilhosa do mundo, e de repente o diabo se rebelou contra Deus e teve toda aquela história que a gente sabe, ele foi expulso do céu. Gente, o primeiro ponto que a gente precisa saber disso
é que não. O Bernardo falando aí. É que não foi Deus que criou o mal, tá? Esse é o primeiro ponto, tá certo? Deus não criou o mal, tá certo? Deus não criou o mal, tá bom? A melhor resposta que eu posso dar para vocês nesse momento é que, diferentemente da gente, os anjos eles sabem a autoridade de Deus, tá? Eles sabem que Deus é soberano e eles não têm a mesma tendência ao mal que nós humanos temos. Então, deixa eu tentar explicar para vocês basicamente. O diabo escolheu se rebelar contra Deus. Tá certo? Ele simplesmente, deliberadamente, ele quis se rebelar contra Deus e outros anjos, junto com eles, fizeram o mesmo, tá? Não houve uma ação de Deus aí no coração de Lúcifer, que não esse nome não está correto, tá, gente? Eu acho que depois você pode pensar sobre isso. Mas não houve uma ação de Deus no coração, quando eu falo conceito de vida, tá? Porque o diabo não tem coração, né? Quem tem coração é a gente. Mas não foi ele que foi na consciência de Satanás e mudou o pensamento dele, fala, se rebele contra mim para eu montar o mundo e transformar o mundo nessa disputa eterna entre bem e mal. Não existe isso. Foi uma atitude deliberada e ele simplesmente se rebelou contra Deus e essa culpa de o diabo ter se revelado e do mal ter entrado no mundo não pode ser colocada por Deus, porque Deus é 100% bom. Tá bom, gente? Então, não pensem em algum momento que essa ação de criação do mal ou essa ação da rebeldia de Satanás tenha partido do coração de Deus, porque não foi. Então, acho que a pergunta eu não vi o nome da pessoa, tá, Brenda? Samile. Da Samile. A resposta dela é que foi uma ação deliberada, tá? Foi uma ação que não é que aí vem o ponto, né? Não é que Deus não sabia. Deus sabia sim, porque Deus sabe todas as coisas. Mas a ação de rebeldia, ela foi deliberada, tá certo? E aí vem um ponto aí muito legal que é, Bruno, mas Deus sabia de tudo, por que ele não interveio? Gente, vocês só vão perguntar para Deus quando a gente chegar no céu, tá bom? E aí vem um ponto do livro que eu tô lendo, que é a inteligência humilhada, tá bom? Tem respostas que a gente nunca vai ter e que a nossa breve consciência humana nunca vai entender. Então, eu fico com a fé e não com a dúvida. Então, eu tenho a consciência que Deus é bom, que Deus sabe o melhor pra gente e que ele simplesmente tomou a melhor atitude. Então, eu não tenho que falar para vocês por que Deus não interviu, mas eu posso falar para vocês que a ação de rebeldia foi deliberadamente Satanás, sem nenhuma ação de Deus. Amém. Se garantiu, foi massa. Bruno, Falei, João. então, só mais uma última pergunta, só mais uma. É porque no início da série, quando ele está, não sei se é com a psicóloga, ou é com o anjo, ou com o demônio lá que serve ele, mas tem uma parte que, quando vai contar um pouco do passado dele, a pessoa chama ele por um nome, que eu não sei se o pessoal aqui que já assistiu vai lembrar, mas chama ele de Samael. Eu já tinha visto esse nome, eu queria saber se, quando os autores que fizeram a série se basearam em algum folclore, ou algum pensamento ou judaico ou cristão, queria saber mais ou menos de onde veio a ideia dessa questão de botar o nome e tal. Pronto, gente, é uma história longa, tá? Mas, resumidamente, o nome Samael, ele vem de uma tradição judaica muito antiga, que, inclusive, aí eu vou deixar Wellington, eu posso deixar dever de casa difícil para os meninos aí depois? Tu acha que tem algum problema? Não, pode deixar. Vocês vão me prometer que vocês não vão se embaraçar com isso nas suas leituras e vídeos e vão perguntar tudo ao Wellington com dúvidas depois, tá bom? Não fique com dúvidas para vocês, tá certo? Essa questão de Samael é uma história bem antiga da mitologia judaica, tá certo? Mas, segundo a tradição, Samael tomou Lilith como sua esposa.
Então, Lilith na tradição judaica, e aí na tradição judaica do lado errado, tá, gente? É uma mulher que, segundo essa tradição, foi a primeira mulher criada por Deus. E aí Samael já tinha se rebelado contra Deus. E aí Samael teve relações com Lilith. E mais ou menos, eles foi que tramaram todo o plano para a queda de Eva e posteriormente Adão. Tá certo? Então, é mais ou menos daí que veio o nome Samael e aconteceu todo aquele cenário. E ele foi mandado ao inferno e se tornou Lúcifer. Tá bom? Mas, se vier ver essa história, ela é um pouco longa, ela é um pouco embaraçosa, mas, por favor, perguntem ao Wellington sobre isso, porque nem eu sei muito, tá? Eu sei muito pouco, mas é daí que vem o Samael, tá? Gente, só para deixar claro duas coisinhas. A primeira coisa é a questão do livre-arbítrio, né? Da livre agência de Satanás ao querer realmente se rebelar, né? Então, partiu totalmente dele, né? Ele quis ser, né, que nem Deus, né? Quis controlar tudo na eternidade. Então, quis ser semelhante a Deus nesse ponto. E isso, nesse ponto de ego, né, fez com que ele caísse. Beleza? E o segundo ponto é a questão, questão de livre agência e livre-arbítrio, tá? O único ser que eu acredito, e teologicamente, que tem livre-arbítrio é o próprio Deus, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele tem o livre-arbítrio. Né? Toda a criação está sujeita a ele. Portanto, não tem livre-arbítrio, né? No sentido de fazer tudo o que quer, como quer, do modo que quer. Beleza? Não tem. Só Deus tem essa capacidade. E toda a criação, ela está sujeita a Deus e está sob o jugo de Deus. Satanás está sob o jugo de Deus, eu e você estamos sob o jugo de Deus. Mas Deus não tem ninguém que julgue ele, né? Porque ele é perfeito, perfeitamente perfeito. Né? Já Satanás, eu e você, não. Né? Nós somos salvos pela graça, em nome de Jesus. E a segunda coisa é sobre anjos, né, terem relações, né, com humanos. Já pegando um contraponto aí, né, na pesquisa de vocês. É só uma lenda, né, judaica, hebraica, certo? É uma lenda, é só uma lenda, tá certo? Na qual diz que Satanás teve relações com Lilith, né? E a partir daí, tudo que é de demônios, essas coisas, né, veio a partir da relação deles dois. Então, quando você for pesquisar, já vai com essa ótica, né? Isso é lenda, é balela, porque já eu explico, dever de casa. Eu explico de novo. Livre-arbítrio de Adão e Eva. Pronto. Vamos lá entender o livre-arbítrio de Adão e Eva. Deixa eu terminar logo, né? Deixa eu terminar logo isso aqui. Pronto, terminar logo isso aqui. Então, eu e você temos que entender que anjos são seres espirituais. Demônios também são seres espirituais, certo? Embora, né, Lilith, né, fosse criada, ela teria sido criada fisicamente. Portanto, eles não teriam como ter relações, certo? Mas eles podem tomar uma forma humana, né, como no caso do Lúcifer, certo? Mesmo assim, ele vai se tornar espiritual, ele é espiritual. Ele não pode ter, não pode gerar, não pode ter relação. Por isso que é tão frustrante assistir a série e saber que ele nunca vai terminar com a coisa. Beleza? A série pode até inventar, né, colocar isso aí, enfim. Mas, fala aí, Bruno. Sobre o livre-arbítrio de Adão e Eva, tá? É uma boa pergunta, né? Gente, Adão e Eva, para mim, é a maior representação que a gente sempre vai ser tendenciado para o mal, tá? E aí, Bruno, como é que tu explica isso? Gente, eles tinham todo o jardim para fazer tudo o que quisesse. E eles estavam muito próximos da perfeição. Então, pensam que eles foram pessoas criadas por Deus, literalmente ali, elas já foram criadas adultas. Então, Adão tinha meio que uma inteligência extraordinária. Assim também como Eva, gente. Imagina que Adão colocou o nome em todos os animais que existem. Imagina a mente desse cara.
ele teve poder para colocar nome em tudo. E ele lembrava de tudo. Olha a mente desse cara, certo? Só que ele tinha a escolha de fazer o mal, que era o quê? Comer do fruto proibido. O que é que ele deveria fazer? Não ter feito. Mas o que ele fez foi comer. Sentiu o prazer do pecado. A gente tem um péssimo hábito de gostar do pecado. A nossa carne gosta do pecado. Ela sente prazer no pecado. Mas a gente sabe que isso, no final, vai nos dar muito mal. Então, qual era o livre-arbítrio de Adão e Eva, né? Era eles poderem escolherem não fazer o mal. Eles poderiam. A gente hoje, devido a essa queda, a gente não consegue. Em todos os momentos da nossa vida. Mesmo que a gente seja uma pessoa boa, em alguma escolha que a gente vai fazer, em algum momento a gente vai escolher pelo mal. Seja porque a gente vai ser esperto e vai ganhar alguma coisa por trás, seja porque aquilo vai trazer algum prazer para a nossa carne. Então, a gente sempre vai fazer isso. O livre-arbítrio de Adão e Eva era eles não escolherem o mal. E mesmo assim, eles escolheram. Então, é impossível que a gente hoje tenha livre-arbítrio. Você pode chegar nessa conclusão de, Bruno, então Adão e Eva tinham livre-arbítrio? Tinham, mas eles escolheram o mal mesmo assim. Então, para mim, é a maior comprovação que a gente sempre vai ser tendencioso para o mal, porque a gente sempre quer provar que é proibido. Pronto, deixa só eu explicar o contexto, né, ou o significado teológico para livre-arbítrio. Né, por que eu acho que Adão e Eva, mesmo, né, tendo uma perfeição, né, no paraíso, eles ainda escolheram pecar, eles escolheram comer o fruto proibido. Né? Era a única coisa que eles não podiam fazer e eles fizeram. Né? Gente, o livre-arbítrio, né, a gente entende que o que é livre? É eu poder fazer tudo. E arbítrio é basicamente eu ser, tipo, todas as coisas, eu não tenho de prestar satisfação a ninguém. Entendeu? Eu sou livre de mim mesmo, sou livre de tudo. Entendeu? E o único ser que é livre de tudo é Deus. Certo? Exemplo, quem foi que ensinou Deus as coisas? Ninguém. Quem foi que criou Deus? Ninguém. Entendeu? Quem é que vai julgar Deus? Ninguém. Então, partindo do princípio de que livre-arbítrio é alguém que não foi criado, alguém que não foi ensinado, alguém que não vai ser julgado, entendeu? Por suas ações. Não tem ninguém para prestar contas. Então, entendemos com o livre-arbítrio isso, total liberdade para fazer o que quiser, como quiser, do modo que quiser, sem prestar contas a ninguém. Né? E Adão e Eva, né, por serem criaturas, né, eles não tinham livre-arbítrio por isso. Porque se eles comessem do fruto proibido, né, eles estariam em pecado. Né, e logo estariam sujeitos a Deus. Então, não tem como alguém ter livre-arbítrio se está sujeito a alguém. E no caso, tipo, como o Bruno falou, eles estavam inclinados a escolher aquilo dali. Eles podiam escolher aquilo dali. Entende? Já, tipo, Deus não. Deus, ele pode fazer o que quiser, gente. Ele não está inclinado a nada. Entendeu? Ele é perfeitamente perfeito. É isso que a gente entende. E nós, quando formos glorificados à forma de Cristo, né, nós estaremos lá com ele. E, lá nós teremos livre-arbítrio? Não. Porque ainda assim, lá na eternidade, nós teremos, né, que cultuar Deus como Deus. Certo? Exatamente. É limitado a duas escolhas. Então é isso. Espero que dê para ter entendido as coisas. Se não, vamos pesquisar mais sobre isso, sobre o tema, sobre o assunto. E aí, Bruno, explica de novo como é que funciona essa atividade de casa aí. Não, gente, é muito individual, tá bom? É sobre a pergunta do Vitor. Se vocês quiserem saber mais sobre Samael, ver um pouco de onde veio esse nome e um pouco do início dessas coisas, se vocês quiserem, tem muito material na internet, tá? Tem muita coisa na internet. Mas o ideal é que vocês vá pesquisar isso com a tutoria do Wellington e da Brenda, tá bom? Porque tem muita informação, tem muita coisa, vocês vão ficar pirados, tá? E não é momento para isso, por favor. Estamos no meio de uma pandemia, então a gente está com a inteligência mental um pouco afetada com tudo isso, de ficar em casa e não ter o que fazer. Então, podem gerar muitas dúvidas e dúvidas muito cabulosas, tá certo? Então, com a curadoria do Wellington e da Brenda, fiquem à vontade para pesquisar sobre esse assunto. E, por favor, dúvidas
falem com eles, não fiquem com dúvidas na mente, porque é um assunto muito delicado e vai tratar de mitologia de um povo muito antigo, que é o povo hebreu, tá bom, gente? Então, tudo que fala de mitologia, de histórias que religiões tratam isso como verdade, tudo faz muito sentido no primeiro momento. Então, é muito perigoso. Mas é um bom assunto aí para vocês pesquisarem no dia a dia ou no dia de vocês. Já o tempinho, o livro é muito bom, tá? Conhecimento Gente, tem o João Vitor também, tá? Então, essa tutoria aí, ó, é entre 3. Então, vocês podem procurar 3 pessoas para tirarem dúvidas, certo? Para terem um aconselhamento, beleza? E foi muito massa. Eu gostei muito do começo da série, né? Eu parei por um assunto pessoal meu, né? Foi ali que eu tocou uma ferida minha, né? Uma ferida moral minha, e eu simplesmente não quis mais assistir, porque, né, foi uma festa na qual eu não queria mais ouvir. Enfim, né? Mas assistam, né, se tiver idade para assistir, assistam com essa lupa, com esse filtro, tá? Ninguém saiu? Não, ninguém saiu, não. Ah. Pronto. Contigo. Não, eu queria só falar que a pergunta da Camille, sábado passado, resvalou muitas coisas durante a semana, fez com que a gente pensasse muito, fez com que a gente pesquisasse, procurasse outras pessoas, né? Quem estava no grupo sábado passado viu ela perguntando, e é ótimo que vocês perguntem essas perguntas mesmo, que às vezes a gente vai olhar para vocês e vai dizer a gente não sabe, mas que fez com que a gente pudesse ir atrás de uma resposta, e mesmo a gente não tendo uma resposta exata, a gente conseguiu estudar a respeito da criação de Deus, né? Que a gente não passou para vocês, porque 1 hora de estudo é muito pouco para falar um assunto como o pecado, como a criação, como a salvação, que a gente já falou nos outros sábados. E aí a gente entende que Satanás foi moralmente livre. Ele optou por escolher, dentro da livre agência atribuída a ele, na presença de Deus, com Deus, como a Camille bem frisou na pergunta dela sábado, optar por se rebelar contra ele, né? Querer ser ele, querer ser como ele. E como Deus não suporta o pecado, ele acabou caindo do céu e veio tentar justamente Adão e Eva, que é o primeiro homem e a primeira mulher. Mas a gente pode falar sobre vários assuntos depois, no grupo, enfim, a gente quer muito que vocês participem. Não queria que ninguém saísse agora, porque embora a gente tenha convidados, não queria que vocês saíssem, porque a gente vai dividir nossas duplas de oração. Gente, só um instantinho. 2 minutinhos, só um instantinho, Vitor. Gente, 2 minutinhos que eu pedi para vocês sobre uma coisa. Né? Achei muito importante falar isso agora, não sei porquê. Né? Acho que Deus fala isso. Gente, nós precisamos, né, nos resguardar espiritualmente e fisicamente também dos ataques do inimigo, tá? Então, se você não está sentindo vontade de orar, se você não está sentindo vontade de ler a palavra, certo? De ter esses momentos de comunhão, possivelmente você esteja, né, sendo alvo de Satanás e seus anjos, né? E seus demônios, no caso. Entendeu? Então, se você não sentir essa vontade, né, faça mesmo sem vontade. Leia a palavra de Deus sem vontade, ore sem vontade de orar, certo? Porque aí você vai estar lutando contra, né, as influências, contra as influências que Satanás e seus demônios acabam colocando em nossa mente e coração, certo? Então, procurem ler a palavra todos os dias, procurem orar todos os dias, certo? Não é para ter medo dele, certo? Mas é para saber que ele é inimigo das nossas almas, certo? Que nós estamos aí, né? Ele sempre querendo que a imagem e semelhança de Deus seja destruída, entendeu? Porque ele é homicida desde o princípio, né? Desde que ele caiu, ele é homicida. Tá bom, gente? Então, o intuito dele é esse. Então, oremos, busquemos a palavra de Deus, busquemos comunhão, para podermos nos livrar disso. Pronto, 2 minutos já foi. Pronto. Lembrando que Deus faz tudo com propósito, então isso também não fugiu do controle dele. A gente vai dividir agora as duplas de oração. O João Vitor queria falar alguma coisa, né? Fala aí, João Vitor. Não, é só para, finalizando aí com o que o Wellington falou e com o que eu tinha falado, né? A ideia da série é muito diferente da ideia da Bíblia, né? E muito do que se é trazido hoje no entretenimento tem de cunho, sim, muitas das vezes por trás de ideologias, a gente sabe,
tem a questão de manifestar opiniões pessoais daqueles que escrevem, né, séries e filmes, e é muito importante realmente, como o Bruno falou, a gente sempre ver com filtro, sempre ter uma base antes de qualquer coisa, porque realmente hoje está muito forte isso nas séries, filmes, novelas, as pessoas colocando em música, né, como sempre, desde sempre, as suas ideias e ideologias. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar firmado na palavra, a gente precisa estar firmado em Deus, porque se a gente não tiver, a gente, como cristão, a gente vai abraçar muita ideia que parece legal, que parece bonita, que parece uma flor cheirosa, mas no cabo dela está cheio de espinhos. E outra coisa que a Brenda comentou sobre a questão de estudar, essa semana eu vendo alguns vídeos, né, sobre a questão da ideia do mal, desse problema, eu cheguei numa conclusão. Eu sei que nada sei. Então, vai ter perguntas aí, né, que eu vou dizer realmente que eu não sei, e até estudando mesmo, eu vi pastores e pessoas que estudam chegar num ponto, numa conclusão, que vão dizer, não, só Deus sabe o porquê do sofrimento, só Deus sabe o porquê de muita coisa. Então, só cabe a nós, como crentes, se submeter à soberania de Deus. E ponto. As pessoas vão questionar, as pessoas vão dizer para você que você é doido, que não tem lógica, que não tem sentido. Mas a palavra de Deus, muitas das vezes, não vai fazer sentido. Cabe a nós nos submetermos à soberania de Deus. Ponto. Amém. É o que a gente está fazendo aqui, trazendo uma série do mundo e vendo pontos positivos, negativos e aprendendo e vendo o que a gente não pode fazer, né? Vanessa, pergunta Vanessa. Vanessa, tu tá aí online? Oi, gente, estou. Beleza. A gente vai dividir aqui as duplas de oração, é rapidinho. E aí, por essa semana, tu fica aqui com a gente orando em casa. Eu dividi aqui em duplas, né? E a Vanessa vai orar pela Laís. Não sei se tu conhece a Laís, não sei se a Laís conhece a Vanessa, mas funciona assim. Vanessa, tu tem algum pedido específico para que a Laís possa orar por ti durante a semana? Aí tu faz agora o pedido para ela. Entendi. Conheço a Laís, sim. A Laís é mensageira. Eu acho que eu não tenho nenhum pedido especial assim para fazer, não. Eu acho que eu tenho orado mesmo pela misericórdia e pela graça de Deus por todos nós, né? Pela nossa igreja, pela família da gente, pelo momento que a gente está passando. Eu acho que isso tem sido, assim, a minha oração mais direcionada tem sido para isso mesmo. Nesse sentido. Contigo, Laís. Qual o pedido, Laís? Eu também não tenho um pedido assim específico, não. Só mais sobre isso mesmo, pela minha família, pela saúde de todos nós. Então, a Vanessa vai orar pela família da Laís, as duas têm mais ou menos o mesmo pedido em comum, misericórdia de Deus, que Deus possa estar com essas famílias. Eu acho que é o pedido de todo mundo, né, no geral. E aí vocês vão trocar orações durante a semana. Eu coloquei a Duda com o João Vitor. Duda, diz um oi aí, liga teu áudio. Oi. Oi, saudades! Como é que tu tá, Duda? Tô bem. Tá fazendo funcional? Tô. Arrasou. Certíssima. Super fitness. O que tu quer pedir para o João Vitor orar por ti durante essa semana? Tem algum pedido? Tenho. Pela saúde, pela minha saúde, pela saúde de todo mundo, né? E nessa nova variante. E pela minha vida escolar, porque tá difícil. É isso. Beleza, ouviu aí, né, João Vitor? E aí, qual é o teu pedido para a Duda orar? Perfeitamente. O meu pedido são dois, né, bem simples. Um é sobre minha vida de oração, para que Deus possa estar me fortalecendo na vida de oração, né, me despertando para orar mais, né, por essa situação, pelas coisas que estão acontecendo. Que Deus desperte no meu coração um desejo maior pela oração. E o outro é pela minha família, que Deus possa estar
derramando a sua graça, sua misericórdia, trazendo salvação e conversão para minha família. É isso. Amém. Eu botei aqui o Wellington e a Eloá para orarem juntos. Wellington, diz aí o que tu quer que a Eloá ore por ti. Eloá, eu quero que você ore por mim. Quero que tu ore pela minha vida profissional, tá certo? E também pela minha vida mental, psicológica, pronto. Beleza? Pela minha vida profissional e minha vida mental, psicológica, né? Pela minha área psicológica e mental. Pronto, Eloá, e aí, tu tem algum pedido? Assim, eu acho assim, o meu pedido de oração é sobre essa relação, né, que a gente se encontra, a pandemia e tal, que ela possa passar e que as pessoas enfermas possam ter melhoras e que as pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que perderam o emprego, que elas possam refletir e possam, como eu posso dizer, arranjar alguma forma de conseguir ficar dentro de casa, trabalhar dentro de casa, essa questão de internet, energia. Amém, eu vou orar por ti sobre isso, tá? Amém, Eloá. Quero muito te conhecer pessoalmente, viu? Tô doida pra pandemia acabar, pra gente se conhecer. O Aaron a gente já conhece, falta só tu. Gente boa. Vamos lá, a Camille, eu vou orar pela Camille e a Camille vai orar por mim. Camille, tu tá por aí? Eu tô aqui. Camille, tu tem algum pedido? Pela minha saúde, né? Pela minha saúde, pela saúde das pessoas, da minha família. Somente. Camille, tu já terminou os estudos? Não, eu tô no primeiro ano agora. Tu tá tendo aula online ou não? Tá sendo. Mó diferente, né? É muito diferente. Eu imagino. Camila, eu queria que tu orasse por mim, na verdade, pela vida da minha mãe, que tá um pouco doente esses dias, e ela já tomou a vacina, né, do Covid, a primeira dose, mas não se trata exatamente da saúde física. Ela teve uma crise de ansiedade ontem, tá sendo não bombardeada, mas as notícias chegam a ela de pessoas que ela conhece que já faleceram por conta do Covid, as pessoas vão contando, ela vai assistir o jornal, e a gente sabe que o jornal é só morte, né? Só passa morte, só passa quantas pessoas morreram no dia, nas 24 horas, e os números crescem, e isso causou nela uma... eu tô na metade da câmera. E isso causou nela uma crise de ansiedade que estourou ontem. Ontem ela chorou muito, sentiu muita dor de cabeça. A gente sabe que a ansiedade, ela nasce na mente e vai somando no corpo, né? Às vezes, os sintomas são reais, mas são causados por pensamentos, né? E eu queria muito que você orasse pela vida dela. O nome dela é Nilda, que você pudesse orar por ela. Ela já é velhinha, que Deus possa conservar ela um bom tempo aqui na Terra, ela possa ver os netinhos dela, enfim, que ela se cuide, tá bom? E eu vou orar por ti. Gabi Lobo. Vou chamar de Gabi Alves, né? Que tua mãe não gosta. Bora, Gabi Alves. Bora, Gabi Alves. A Gabi Alves vai orar pela vida do Cauã. Cauã tá aí? Alô, alô, alô. Alô, Cauã? Cauã? Tô aqui. Gabi Alves. Gabi, tu pode dizer qual é o teu pedido? Posso. Eu queria pedir que ele viesse orar para que Deus venha devolver a saúde às pessoas que estão doentes, né? E que também ele venha confortar o coração das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Pronto, Cauã. Vai orar, né? Pelo Deus deu consolo, conforto para as pessoas que perderam seus entes e pela saúde dessas pessoas que estão doentes. Cauã, tem algum pedido especial? Se quiser falar no chat, se quiser abrir a câmera, o áudio. Certo. Não tem nenhum pedido específico.
quando a pessoa não tem um pedido específico, ela não vai fugir da oração. É, Ela vai receber a oração pela vida dela como um todo. isso. Viu, Gabi? Então, lembre aí. Lembra que o Cauã tem 2 irmãos, tem um irmão gêmeo e o Wellington O Wellington filho. Filho. Ora pelos pais dele. O Wellington, também se chama Wellington. É o muito Wellington Wellington. Santiago. O Wellington Santiago, pai dele, a Carlinha, que é a mãe dele. Enfim, na oração, Deus vai te mostrando várias coisas para orar pela vida do Cauã. Agora é o Cauê, né? O Cauê vai orar pelo Alan. O Alan que tá com um negócio aí, um cara que tem um monte de coisa saindo. A foto dele. E aí, Cauê? Cauê, né? Cauê, tu tem algum pedido de oração? Vou fazer com o Alan. Para fazer pro Alan? Tá acabando, viu, gente? Vanessa, aguenta só mais um pouquinho. Cauê. Cauê, cadê você, Cauê? Pode coisa colocar no chat, a gente tá vendo o chat também. Se você estiver tímido. Como é que a gente tira daqui? Ah, não. Entendi. É porque tá... E aí, Cauê, tá aí, não? Cauã, teu irmão tá aí contigo? Ah, tá bom. Não tem nem específico também. Então pronto. E o Alan? Cadê o Alan? Alan, cadê Diz você, um Alan? oi. Quem já foi, hein? Eu também não tenho nenhum pedido específico. Pronto, então um vai orar pela vida do outro como um todo, tá? Então, vocês podem até se comunicar no grupo e tal, e perguntar, né, o que o outro... Enfim, como foi teu dia hoje? E aí partir da oração diária pela pessoa, tá, gente? Lembrando, tira só um tempinho para orar por dia pelo teu parceiro de oração, tá? E temos agora quem, amor? O Heron... O Heron e a Camille. Não, aquele já foi. Não, o Heron e o Ian. Ian, isso. Ian e Heron. Oi, eu queria que ele orasse pela minha família e pela minha saúde. Pronto. Peraí. Ian. Pela família, saúde. A família. Eu botei pra vida. E aí, Heron, tem algum pedido? Eu orei por ti essa semana. Eu também. Brenda, eu queria que fosse pela minha saúde e dos meus familiares, sabe? Que é uma coisa muito importante, né, nesses dias. Show. Aí faltou a Karen. E a Alexia. Karen e Alexia, né? Pronto. Alexia e Karen. Alexia e Karen. Tu ouviu aí, né, Ian? O que o Heron pediu para orar pela saúde dos familiares, pela vida dele, dos familiares, beleza? E aí temos a Alexia e a Karen. São amiguinhas. Quem vai falar primeiro, seu pedido? Adoro essas meninas mudas. Né? Eu queria que a Karen orasse pela minha família e pelos meus estudos também. Família e estudos. Tá muito ruim estudar online. Que eu pedi pela vida espiritual. Ai, tá péssimo. A mesma coisa. Orei por ela, por essas 3 áreas. A Karen. Ai, eu não vi não, pedi da Karen. Da Karen foi. Quero pedir por minha vida espiritual, minha saúde e meus estudos. Pronto, beleza. orei por isso também. E pelo E relacionamento é também. isso, gente. Agora vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, né, Quem gente? quiser abrir a câmera, abre. Fotinha. Quem não quiser, a gente vai colocar um emoji Um emojizinho. lá no... Karen e Alexia, melhores amigas. Best friends. Vamos lá. Queria agradecer. A Gabi chamou uma convidada, a Vitória, teve que sair. Chamem sempre pessoas. O Bruno convidou a Vanessa. É uma honra ter a Vanessa aqui com a gente. Bora, Vanessa! Vanessa, a gente teve um contato com ela maior por conta da célula que ela organizava. Foi, e era massa. Organizava porque na pandemia, né? A pandemia não ia fazer nada, infelizmente. Mas era maravilhoso os poucos dias que a gente foi. É líder das mensageiras, é uma pessoa maravilhosa. As meninas vão adorar conhecê-la mais. Obrigada, se você quiser aparecer gente. outras vezes, viu? Pode ficar à vontade, que a gente vai falar muito sobre filme e série durante esses sábados, tá bom? Então eu vou ouvir mais vezes, que eu amo. Sabe qual é o próximo? A gente não sabe qual é o próximo. Eita, Podem sugerir vários
dicas de séries, filmes, do YouTube, do Netflix, da Amazon, não sei. Não sei qual vai ser o próximo tema, não. Vocês que vão dizer aí. Então tá, vamos tirar a fotinha e depois a gente ora, tá, gente? Vamos tirar a fotinha, depois a gente finaliza orando. Tá Eu certo? acho que ninguém vai abrir a câmera, Ó, mas... já viu 3 pessoas, 4. Vai, Gabi! Brenda, Oi! a Karen falou lá no grupo que o... No grupo não, no chat que o Douglas tem um aviso. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha aí, macho, cara. Beleza? Acompanhei aqui um pouquinho a conversa aí sobre o Ilustre, foi muito legal, muito bom bate-papo. Não, passando só para convidar vocês para uma espécie de bate-papo / louvorzão que a gente vai fazer sexta-feira, e a temática a gente conversou um pouco sobre redes sociais, e aí um dos convidados está aqui, não sei se ele está aqui ainda no chat, mas ele estava aqui. E a gente teve 3 convidados e um momento muito legal. Vai passar sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Então, convidar vocês aí, porque é um assunto bem atual de redes sociais. Então, se vocês puderem fazer presente, vai estar lá no YouTube. A gente vai ter um chat. Aí, se vocês puderem fazer perguntas, a gente vai interagindo. E vai ser muito produtivo, muito legal. Abraço aí, muito bom, viu? Elton e Brenda aí, muito bom a série aí. Show, show. Aí, viu, gente? Vai ter no YouTube, né? Vai ser no YouTube, né? Da igreja. Douglas, vai ser no YouTube da igreja, né? Isso, no YouTube da igreja. Pronto. Beleza. Então, gente, ó, todo mundo lá comentando, viu? Fazendo pergunta, deixando o jogo cheio de perguntas para ele responder depois. Bora, Alexia! Bora tirar foto, bora tirar foto. Gente. Todo mundo bonito, todo mundo bonito. Dudinha, deixa eu te ver. Bora, Duda. Meu Deus. Gente, eu tô um caco. Vai Pelo amor de você Deus. tá na rede ou não? Gente. A gente coloca uma fotinha se você não quiser. É. Olha lá! Oi, Laila. Olha a Amiga, minha Vanessa, amiga. Dudinha. Dudinha. Vai, Laís. Só o povo bonito, mano. Ai, Bora? vai no 3. A Karen fechou a câmera. Bora, Karen. Abre a câmera de novo, Ai, que Karen. linda ela. Tá paradinha. Vai lá. 1, A Laila. 2. Ó, o Aaron fechou. Abre a câmera, Aaron. Pronto. Vai lá, todo mundo parou? Ficou ótimo, gente. Vamos orar. A Laila fez pose, viu? Eu vi, ela ficou paradinha. Cadê a Laila? Mostra aí, cara, o Alex. Tá aqui, ó. Ela tá perguntando cadê a amiga dela, Buma. Ah, a Buminha tá morrendo de chorar aqui. Gente, vamos orar pra gente poder merendar. Vamos fechar nossos olhos, pensar em Deus, como o Elton sempre fala. Vamos pensar em Deus. E oremos. Paizinho, muito, muito, muito obrigada pelo grupo de comunhão de hoje. Obrigada porque o Senhor usou grandemente a vida do Bruno e a vida da Sandy, que são líderes da juventude da PIB, dá a eles discernimento e sabedoria para ficar comandando, direcionando esse ministério, junto com o Douglas, que está aqui com a gente também hoje. Muito obrigada porque o Senhor trouxe pessoas que o Senhor queria que estivessem aqui, tivessem ouvido esse grupo de comunhão. Obrigada pelas pessoas novas que estiveram aqui, pelas que sempre estão, e traz, Paizinho, aquelas que ainda não estão com a gente. Traz aquelas que a gente lembra, que a gente sabe que já fizeram parte do grupo de comunhão, mas que infelizmente estão por outros caminhos, que infelizmente não fazem parte do nosso grupo, mas que o Senhor possa trazê-las de volta aqui para o nosso grupo. A gente sabe que nós somos chamas e cada chama faz uma fogueira muito grande. Então, que a gente possa se aquecer, que nossa fé possa ajudar a fé do outro, que a gente possa estar sempre conectados na mesma fé, no mesmo grupo, porque somos filhos de um mesmo Pai. Muito obrigada por tudo. Nos leva agora... A gente já está em casa, então nos dá um restante de tarde maravilhoso na tua presença e que a gente possa conversar durante a semana, que a gente possa se encontrar no sábado com mais pessoas,
com mais interação, com mais comunhão na tua presença. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Beijos, tchau, até sábado. Tchau, até sábado, se Deus quiser. Sigam nosso Instagram, hein? Tchau, Vanessa. Tchau, gente. Até sábado. Tchau, Laís, Alex, Heron, Eloy. Tchau. Tchau, Brenda. Tchau, Wellington. Tchau, Luan. Tchau, Duda. Tchau, Dudinha. Valeu, João Vitor. Tchau.